agronegócio, latifúndio, bancada ruralista, reforma agrária, tudo isso você vai entender nesse vídeo aqui e muito mais. Pra gente entender a situação do espaço rural brasileiro na atualidade, a gente precisa pegar a história. Não tem como entender nada no presente sem entender a sua história. Quando os portugueses chegam aqui, eles atracam as suas naus numa terra que tem gente. Segundo a FUNAI, mais ou menos 6 milhões de povos originários, divididos em mais de 1000 etnias, que falavam mais de 1.500 línguas diferentes. Povos originários que já tinham desenvolvido a agricultura e a pecuária, outros que ainda eram caçadores e coletores, povos originários que se aliavam e povos originários que guerreavam entre si. Era uma vida complexa aqui nas Américas. Quando os portugueses atracam aqui, eles perguntam: de quem é essa terra? E os povos originários, eles falam: é da natureza. Não é de vocês? Os portugueses respondem. E os povos originários: não, nós pegamos emprestado, mas não é nosso. E aí os portugueses falam: então agora é nosso. Inclusive vocês vão trabalhar pra gente. A gente tem que lembrar que o contexto europeu dos séculos XV e XVI é um contexto de expansão marítima europeia e expansão do capitalismo, que começava a ser o modo de produção hegemônico. E o feudalismo estava em declínio. O capitalismo é expansionista. Estava na época em que o dinheiro ele começa a ser o principal objeto de desejo. E como é que é o dinheiro da época? Metais preciosos. A busca por especiarias e metais preciosos. Na Europa quase não tem. Aonde é que tem? Aqui nas Américas. Os portugueses, quando chegam, eles não encontram metais preciosos de cara, eles simplesmente começam a extrair o pau-brasil com a mão de obra dos povos originários que foi escravizada e começa a disseminação do cristianismo, do catolicismo. As missões jesuíticas, os padres começam a expansão do cristianismo e a cooptação à força de novos seguidores. E aí a gente tem o início da história da Terra no que a gente chama de Brasil, lá no século XVI. A terra simplesmente passou para a mão de Portugal e antes era utilizada pelos povos originários, mas eles não tinham esse sentimento de posse que os povos europeus tinham quando chegaram aqui. Logo ali no início da colonização, os portugueses dividiram o território brasileiro em 15 grandes lotes de terras e deram para os capitães donatários. Quem eram os capitães donatários? Era uma parte da burguesia europeia, da elite europeia portuguesa. Eles vieram para explorar, para povoar e para administrar os seus grandes lotes de terras. Só que esses grandes lotes de terras eram grandes mesmo e era muito difícil de organizar aquilo ali. O que esses capitães donatários começaram a fazer? Eles começaram a doar parte dos seus grandes lotes de terras, grandes fazendas chamadas Seis-Marias. E quem recebeu ficou conhecido como sesmeiro. Os sesmeiros eram quem? Elite brasileira. Então a terra no Brasil está na mão da elite desde 1500, mais precisamente desde 1534, que é quando começa o sistema de capitanias hereditárias. E aí vamos dar um salto na história e vamos chegar em 1850. É o ano em que vai ser promulgada a Lei Eusébio de Queiroz, que acaba com o tráfico de negros africanos escravizados para o Brasil. E isso era o que mais dava lucro para as burguesias da época. E a gente tem também, nesse ano, a Lei de Terras. O que é a Lei de Terras? Até 1850, todas as terras que tinham no Brasil não eram de ninguém, assim. Era de Portugal, mas Portugal não controlava como se fosse sua. Portugal chega em 1500, fala que a terra é dele, só que é um controle muito ínfimo, é um controle muito difícil. O Brasil é muito grande. O Brasil vai expandindo seu território a oeste ao longo da história e vai ficando muito grande com muita coisa para fiscalizar. Então, como é que era a posse da terra na época? O cara ia pro meio do mato, pegava uma terra, cercava, depois ia no cartório e ocupava aquela terra oficialmente. Só que em 1850, com a Lei de Terras, toda a terra que não tinha dono, que o nome era terra devoluta, passava a ser de propriedade do Estado brasileiro, que no caso era um Estado monarca imperial. Isso significa que a terra no Brasil, em 1850, passa a ser mercadoria, assim como tudo no capitalismo, porque o Marx fala a tendência inevitável de expansão da forma mercadoria. É uma das principais características do mundo capitalista. Tudo se tornar precificável, tudo passar a ter valor de troca além de valor de uso. Depois eu faço um vídeo sobre isso. Quando a terra, que é o meio de subsistência primário da humanidade, ela passa a ser mercadoria, é quando você começa a ter uma divisão de quem vai ter acesso à terra e de quem não vai ter acesso à terra. Só que essa história é um pouco mais complexa. O ideário abolicionista de transformação da mão de obra escravizada em mão de obra assalariada
e, na teoria, livre, era um ideário que estava começando a ficar mais efervescente na Europa e suas colônias nas Américas começaram a abolir esse tipo de trabalho. O último foi o Brasil, e isso 38 anos depois da Lei de Terras. Então, quando a gente olha a Lei de Terras sob essa perspectiva, a gente vê que ela é uma lei que já estava prevendo a abolição da escravatura, e isso já mostra como que a elite brasileira é racista, escravagista, atrasada, isso até hoje. Naquela época, a Lei de Terras surge para que, caso no futuro a mão de obra escravizada negra se torne livre, ela não tenha acesso a um pedaço de terra para começar uma vida digna. Então, quando a Lei de Terras surge, tem esse interesse também. Quando a gente chega no início do século XX, é óbvio que a gente vai ter uma penca de pessoas porque a população brasileira começou a crescer, e o Brasil, no início do século XX, ainda é um país rural, com a maioria das pessoas morando no campo. Só que as pessoas com cada vez menos terras, e isso, obviamente, vai fazer com que surjam resistências, movimentos sociais. E aí surge lá a Pastoral da Terra, surgem as ligas camponesas, que são meio que o embrião do que a gente conhece hoje como o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST. Na década de 60, o presidente João Goulart tinha como uma das suas pautas a reforma agrária. O que é reforma agrária? Inclusive, hoje em dia é lei. Ela só não é colocada em prática, mas ela está na lei. Todo latifúndio improdutivo tem que ser apropriado pelo Estado brasileiro e redistribuído, dividido e redistribuído para fazer reforma agrária, para os pequenos produtores que estão sem terra. Porque o latifúndio improdutivo, ele não está cumprindo a função social da terra, que é produzir alimentos. Ainda mais num país que ainda tem fome. Só que tem um punhado de pessoas no Brasil que tem muita terra, não produz e vive de especulação do preço da terra. A lei que traz a reforma agrária, ela foi tentada primeiro pelo Jango. Isso foi um dos motivos para o Jango tomar um golpe de Estado e ser instaurada uma ditadura militar, empresarial, burguesa, que durou 21 anos para livrar o Brasil de uma suposta ditadura comunista que estava prestes a ser instaurada. Só porque o cara queria fazer reforma agrária. Reforma agrária. Não é uma revolução agrária. No ano de 1964, a gente tem a primeira lei que fala sobre reforma agrária, por mais estranho que pareça. Os próprios militares, eles fizeram uma lei para implantar a reforma agrária. O problema é que essa lei surgiu, mas ela quase não foi e quase não é aplicada. Por quê? Porque a galera tem muita terra, a galera tem muito dinheiro, muita influência, e quando vai haver alguma auditoria, alguma inspeção para ver se aquele latifúndio está improdutivo, quem faz essa auditoria, quem faz essa inspeção, tá mancomunado com o cara. Quase nunca tem uma desapropriação daquele latifúndio por parte do Estado mediante pagamento. Isso tá na lei para fazer reforma agrária e dividir para os sem terras que querem só plantar. Esses latifundiários, eles vêm ao longo da história do Brasil concentrando cada vez mais terra. E durante a década de 70, que foi a década cheia da ditadura militar, começa de fato mais estruturado o que a gente chama de agronegócio brasileiro. Quando a gente fala sobre o agronegócio, nós não estamos falando de toda a agricultura e de toda a pecuária. Não existe maneira da gente ser contra a agricultura e a pecuária. Nós precisamos disso para sobreviver. Nós somos contra meia dúzia de pessoas que controlam quase que todo o território brasileiro, exportam quase tudo que produzem e não colocam o dinheiro no Brasil. Colocam o dinheiro no seu próprio bolso. E eles ainda viram políticos ou colocam lá representantes políticos para legislar em causa própria. Essa meia dúzia de pessoas compõe o que a gente chama de agronegócio. Você que é pequeno produtor, você pode sim fazer do seu agro um negócio, mas a gente não tá falando de você, nem do médio produtor, nem do cara que rala e tá lá na sua terra, mesmo que ele tenha máquinas, não é de você. A gente tá falando do cara que nem pisa na terra dele. Essa galera controla metade do Brasil, do território brasileiro. 1% dos proprietários de terra no Brasil controlam mais ou menos 45% das terras do Brasil. Isso é dado do INCRA. Não sou eu que estou inventando. A gente aqui faz ciência, traz dados, traz números. Isso é sério. A gente precisa discutir reforma agrária no Brasil se a gente quer alguma saída para a crise climática mundial, porque a Amazônia influencia no clima mundial. O agronegócio começa
começa lá em São Paulo, norte do Paraná, ali um pouquinho no Mato Grosso do Sul, porque ali tem o solo de terra roxa, um solo muito fértil. Só que o agronegócio nada mais é do que a importação dos maquinários, dos insumos agrícolas, semente transgênica e agrotóxicos que foram desenvolvidos na Revolução Verde algumas décadas atrás nos Estados Unidos por empresas privadas. Os Estados Unidos viram que a fome levava os países a fazerem a sua revolução socialista. Foi assim na Rússia, foi assim na China, foi assim em Cuba, foi assim em todas as experiências socialistas. E olhando para isso, os Estados Unidos resolveram desenvolver tecnologias para aumentar a produtividade de alimentos, o que sempre foi um problema para a humanidade. Só que a partir da década de 50 e 60, com o investimento maciço de capital no desenvolvimento de tecnologia agrícola por parte de empresas estadunidenses, com medo do avanço do socialismo e de quebra ainda iam vender as patentes, o Brasil foi e importou e começou esse modelo empresarial, patronal, capitalista de fazer agricultura e pecuária. Hoje no Brasil, para vocês terem noção, tem mais gado do que gente. E eu não tô falando metaforicamente. Metaforicamente também, mas literalmente. Isso é natural ou isso foi induzido pelo agronegócio por essa forma capitalista, expansionista de fazer agropecuária? Começa ali na década de 70 no solo de terra roxa, só que o agronegócio não deixa o solo descansar. É alta produtividade full time. Só que o solo, galera, o solo que dá o alimento, ele é um organismo vivo que precisa respirar, que precisa descansar. E aí o que acontece com o solo? Ele fica morto. E aí o que o agronegócio faz? Vai para outro lugar e vai expandindo. Nas décadas de 90 e inícios dos anos 2000, foi pro cerrado. Ah, mas o solo do cerrado não é ácido? Eles corrigem a acidez com a calagem, jogando calcário. Cal é tecnologia, driblando as barreiras naturais para aumentar a produtividade. O Brasil tem tecnologia para acabar com a fome do seu próprio povo. E não acaba, porque exporta tudo que produz. Não é o agronegócio que bota comida na sua mesa. É o pequeno produtor que está perdendo cada vez mais espaço. E por isso, e outras coisas, que o teu alimento está ficando cada vez mais caro. Quem produz tua comida está perdendo cada vez mais espaço. Está ficando cada vez mais difícil de produzir comida para o brasileiro, porque a gente tem que alimentar porco na Europa, porco na China. E aí agora o agronegócio nas últimas décadas tá indo para a Amazônia, tá destruindo o sul e o sudeste da Amazônia, o arco do desmatamento. Isso está influenciando no aquecimento global e nas mudanças climáticas. A gente vive num geossistema que tá tudo conectado. Não adianta fugir disso. Então você que tá na cidade, no Brasil, tá comendo a sua comidinha, vai no mercado e compra a sua comidinha, tá cada vez mais caro, você tem que ser contra o agronegócio. Na década de 80 surge o MST. O MST surge para fazer valer a lei. A lei diz: todo latifúndio improdutivo tem que ser desapropriado pelo Estado brasileiro. E isso vai fazer com que a gente tenha a divisão de terras mais igualitária no Brasil. A gente tem a diminuição do desemprego porque esses latifúndios, quando são produtivos, é cheio de máquina, não tem quase pessoas trabalhando, então causa um desemprego estrutural. Quando que isso é bom? Em que momento que isso é bom? Até agora eu não consegui entender em que momento que isso é bom pro povo brasileiro, pro meio ambiente brasileiro e pro mundo.